Alguma vez você já se perguntou como a justiça divina pode transformar cada aspecto da sua vida? Deus não é um juiz comum, o seu juízo é perfeito, sua autoridade suprema e sua misericórdia infinita. Em um mundo cheio de injustiças, onde muitos se sentem esquecidos, Deus não esquece. Nada escapa ao seu olhar. Mas a sua justiça não é fria nem distante, é uma justiça que restaura, que guia e que liberta. Ele não apenas julga, ele também oferece redenção e novas oportunidades. Hoje eu te convido a descobrir como o Juiz Supremo pode mudar a sua história. Declare comigo: Deus, juiz e autoridade suprema, transforma minha vida com a tua justiça e o teu amor. Porque quando permitimos que Ele reine em nosso coração, tudo começa a fazer sentido. Acompanhe-me e juntos vamos explorar esta verdade que pode marcar a diferença entre a culpa e a liberdade. Número 1. Isaías 33, 22. O juiz divino, segurança, legislação e salvação. Deus não é como os juízes humanos. Ele não se deixa influenciar pelo poder, pelo dinheiro ou pelas aparências. Quando você pensa nos tribunais deste mundo, o que vem primeiro à sua mente? Talvez corrupção, injustiças, favoritismos. Mas Deus é diferente. Ele é o juiz supremo, um juiz que não precisa de testemunhas porque vê tudo. Não precisa de provas, porque conhece o mais profundo do coração humano. Seu juízo é puro, sem manchas, e quando entendemos isso, nossa alma encontra descanso. Sabemos que não precisamos nos preocupar com o que parece injusto agora, porque há alguém que está acima de tudo e fará justiça em seu tempo perfeito. É como entregar suas preocupações a alguém que jamais falhará. Por quê? Porque ele é incorruptível. Mas Deus não é apenas juiz, ele também é legislador. E aqui é onde muitos interpretam mal o seu papel. Alguns veem seus mandamentos como restrições, como se ele estivesse nos privando de desfrutar da vida. Mas é justamente o contrário. Suas leis são como placas em uma estrada perigosa. Elas não estão ali para tirar sua liberdade, mas para protegê-lo daquilo que você não vê chegando. E o mais incrível é que essas leis não são caprichosas, não mudam de acordo com a moda ou com o que a sociedade diga que é certo ou errado. São eternas, porque vêm de um Deus eterno. Ele sabe o que nos destrói e o que nos edifica. Por isso, cada mandamento tem um propósito: nos proteger, nos guiar e nos conduzir a uma vida plena. Quando deixamos de ver seus mandamentos como um peso e passamos a entendê-los como uma guia de amor, tudo muda. Sentimos-nos seguros, porque sabemos que quem estabeleceu essas normas é o mesmo que nos ama profundamente. E não esqueçamos que Deus também é rei, mas não um rei qualquer, não um que busca dominar e controlar seu povo para benefício próprio. O seu reino é de justiça e misericórdia. Ele não governa com mão de ferro, mas com uma mão firme e compassiva. Sua autoridade não oprime, liberta, porque quando ele governa a sua vida, liberta você do peso de ter que fazer tudo sozinho. Nós nos apegamos tanto a querer controlar cada detalhe, a nos preocupar com o amanhã. Mas quando reconhecemos que há um rei sábio e poderoso no controle de tudo, soltamos essas cargas e encontramos descanso. É como se ele nos dissesse: deixe nas minhas mãos, apenas confie. E não é fácil, eu sei. Mas cada vez que fazemos isso, ele nos mostra que seu trono é firme e sua promessa é verdadeira. Agora, aqui vem a parte mais comovente. Esse mesmo juiz, esse mesmo legislador, esse mesmo rei também é o nosso Salvador. Ele não é alguém que fica distante, apenas nos observando de longe e esperando que falhemos para nos castigar. Não, ele se aproxima, ele se envolve. Isaías diz: ele mesmo nos salvará. Ele não envia outro, não delega essa tarefa. Ele mesmo toma a iniciativa de nos resgatar.
E o faz por amor, não por obrigação, não porque merecemos, mas porque sua natureza é salvar, restaurar e nos dar uma nova oportunidade. Quando confiamos nessa verdade, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Porque sabemos que não importa quão grande seja o problema ou quão longe tenhamos nos afastado, Ele sempre estará ali, de braços abertos, pronto para nos salvar. Portanto, quando você pensar em Deus, não o veja apenas como um juiz que dita sentenças. Veja-o como o juiz que age com justiça, o legislador que guia com amor, o rei que governa com sabedoria e o salvador que nunca o abandonará. E pergunte a si mesmo, o que está em minhas mãos agora que preciso entregar a esse Deus maravilhoso? Porque quando você faz isso, algo dentro de você muda. O peso se torna mais leve, o medo desaparece e você encontra força para seguir adiante. Porque Deus não apenas promete justiça, Ele também promete caminhar com você rumo à salvação. Número 2, Deuteronômio 32:4. A justiça perfeita de Deus. Quando pensamos em uma rocha, pensamos em algo firme, algo que não se move, algo que, aconteça o que acontecer, continua ali. Assim é Deus. A Bíblia o chama de rocha por uma razão. Ele não muda. Não importa quantas tempestades você enfrente, enquanto tudo ao nosso redor parece balançar, amizades, trabalhos, até mesmo a nossa própria fé às vezes, Deus permanece firme. Imagine o que é construir a sua vida sobre essa rocha. Não importa quantos ventos soprem, nem quantas vezes você se sinta fraco, se está firmado nele, você não cairá. Porque Deus não se quebra. E em um mundo onde tudo parece tão incerto, essa certeza muda tudo. Saber que você pode voltar a Ele vez após vez, que seu caráter não depende dos seus erros nem das circunstâncias, nos dá uma paz que ninguém mais pode oferecer. E não é apenas a sua firmeza que nos enche de confiança, mas também a sua perfeição. Sim, perfeito em cada uma de suas obras. Cada coisa que Ele permite ou faz tem um propósito perfeito. Mas sei o que você pode estar pensando. Como pode ser perfeito quando, às vezes, o que nos acontece parece tão injusto ou doloroso? É difícil de entender, eu sei, mas é aí que entra a nossa limitação. Vemos apenas uma parte do quadro, enquanto Deus vê toda a tela. É como olhar o avesso de um bordado e só enxergar fios desordenados, mas quando o viramos, tudo faz sentido. Assim é o seu plano. Não há erros, não há injustiças escondidas. E mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem, podemos confiar que Ele sabe o que faz. Porque a sua justiça não é como a humana, que frequentemente falha ou favorece os poderosos. Sua justiça é pura, sem manchas, e isso nos dá esperança. O mais belo é que em Deus não existe maldade. Nele não há mentiras, não há enganos. Quantas vezes já lidamos com pessoas ou sistemas que nos decepcionam porque havia interesses ocultos? Mas com Deus não é assim. Ele é verdadeiro, transparente. E quando Ele diz que está ao seu lado, Ele está. Não há segunda intenção. Suas motivações são sempre boas, mesmo quando nos corrige. Porque o seu objetivo não é nos humilhar, mas nos levantar. Como um pai que disciplina o filho, não por crueldade, mas porque deseja o melhor para ele. Essa pureza moral é o que nos dá a segurança de que, aconteça o que acontecer, Ele nunca falhará. E sabe o que é mais transformador em tudo isso? Quando você abraça a justiça de Deus, algo dentro de você muda. Você deixa de carregar rancores, deixa de buscar vingança, porque entende que Deus já tem tudo sob controle. Não é fácil, eu sei. Há momentos em que queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas confiar no veredito final de Deus nos liberta. Porque não se trata de ignorar as injustiças, mas de deixar que seja Ele quem dê o último julgamento. Quando fazemos isso, encontramos paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza
de que há alguém justo e perfeito cuidando de cada detalhe. E mais, aprendemos a imitá-lo. Quando nos enchemos da justiça de Deus, começamos a tratar os outros com integridade. Já não agimos movidos pelo rancor, nem buscamos vingança por pequenas ofensas. Em vez disso, escolhemos o perdão. Escolhemos o caminho difícil, mas correto. E essa mudança é visível. O coração se torna mais leve, os relacionamentos melhoram e a vida passa a refletir essa justiça divina. Por isso, da próxima vez que você sentir que o mundo é injusto ou que carrega um peso pesado demais, lembre-se, Deus é a sua rocha. Sua justiça é perfeita e a sua paz está ao seu alcance, esperando apenas que você a receba. Número 3, João 5:22, Cristo, o juiz e salvador. Quando ouvimos que a Jesus foi dada toda a autoridade para julgar, pode soar intimidante no início. Mas deixe-me te dizer algo. Este não é um juiz comum. Ele não está esperando que você cometa o menor erro para apontar o dedo e condenar. Pelo contrário, Jesus é a figura perfeita de justiça e misericórdia. O Pai lhe delegou todo o julgamento, como diz em João 5:22, porque não há ninguém mais capacitado do que ele para nos entender. E isso não é um simples detalhe, é a chave para compreender por que podemos nos aproximar de Jesus com confiança, sabendo que não seremos pegos de surpresa nem tratados com frieza. O julgamento que ele recebeu é uma responsabilidade pessoal, total. E o mais importante, é justo. Não existe segunda opinião, nem tribunal superior ao qual apelar. Ele é a autoridade máxima, mas o que torna o seu papel como juiz tão especial é a sua humanidade. Pense nisso. Jesus não julga de longe, de um trono dourado e frio. Não. Ele caminhou entre nós, sentiu fome, cansaço, rejeição e tentação. Experimentou dor física, sofrimento emocional, e fez tudo isso sem pecar. O que isso significa para você e para mim? Que quando estivermos diante dele, não estaremos diante de alguém que nos julga sem compreender o que passamos. Jesus sabe o que é lutar contra a fraqueza, sabe o que é sentir o peso da vida. Isso o torna um juiz cheio de compaixão. Ele não é indiferente, não vê apenas nossas ações, mas também entende nossos medos e lutas internas. Quantos juízes podem fazer isso? E agora vem o mais belo. Esse juiz não só tem autoridade para ditar um veredito, mas também oferece salvação. Você percebe o quão incrível isso é? O mesmo que poderia nos condenar decidiu, em vez disso, se sacrificar por nós. A cruz não foi um acidente. Foi o seu plano para nos redimir. Ele pagou o preço da nossa culpa, não porque merecíamos, mas porque seu amor vai além da lógica humana. A cruz é a prova de que o juiz deseja salvar, não condenar. Então, quando pensar no julgamento de Deus, não o veja como uma ameaça, mas como uma oportunidade. A oportunidade de encontrar graça antes que chegue o veredito final. E essa graça está disponível agora mesmo para qualquer pessoa que decidir se aproximar dele com fé. Mas essa graça também nos chama à responsabilidade. Se aceitamos Cristo como nosso Salvador, também devemos honrá-lo como o juiz supremo que guia nossas decisões. Não se trata de viver com medo, mas de viver com gratidão. Quando entendemos o preço que ele pagou por nós, algo muda no coração. Não obedecemos por obrigação, mas porque queremos responder a esse amor imenso. Cada decisão, cada ação deve refletir nossa gratidão a ele. Não é um esforço para conquistar o seu favor, porque já o temos. É um ato de amor em resposta a tudo o que ele fez. E sim, haverá tentações. Todos as enfrentamos. Mas quando você sabe que o juiz diante de quem está também é o seu Redentor, o medo desaparece, porque não estamos sozinhos. Jesus não apenas nos observa do céu, ele nos acompanha aqui na terra. Em cada passo, em cada luta, ele nos oferece sua força para resistir ao pecado e seu perdão quando caímos.
Por isso, confiar nele não é apenas questão de fé, é questão de vida. Quando você vive com a consciência de que o juiz já te ofereceu a salvação, você caminha diferente. Caminhar com Jesus muda a sua perspectiva, enche o coração de esperança e lembra que, aconteça o que acontecer, Ele está com você. Então, não tenha medo do julgamento, tenha esperança, porque o juiz também é o seu Salvador. Número 4. Salmo 75:7. Sem favoritismos, como Deus humilha e exalta com justiça. Deus não é como os juízes que conhecemos na terra. Você não pode influenciá-lo com poder, dinheiro ou contatos. Em sua corte, não importa se você tem um sobrenome reconhecido, um cargo importante ou uma conta bancária cheia. Nada disso o impressiona. E isso é um alívio, não é? Porque todos nós, em algum momento, já fomos testemunhas ou vítimas de injustiças. Já vimos pessoas sendo favorecidas acima de outras pelas razões erradas, mas com Deus isso não acontece. Seu julgamento se baseia na verdade, no que realmente existe no coração. Ele não se deixa levar por aparências, nem se deixa manipular. É justo e reto. Isso nos traz paz, especialmente quando sentimos que neste mundo não somos ouvidos ou somos ignorados. Deus vê tudo e sua justiça chega no tempo certo, mesmo quando não parece. Agora, repare em algo importante. Deus humilha os orgulhosos. E não porque deseja destruí-los, mas porque o orgulho é um veneno silencioso. Ele nos faz acreditar que não precisamos de Deus, que conseguimos tudo por conta própria. Mas o orgulho nos afasta da graça, nos cega. Então, quando Deus permite que passemos por provações que nos humilham, não é para nos ferir, mas para nos salvar. É como se Ele dissesse: olhe, você está se afastando de mim e não percebe. Essa humilhação é uma oportunidade para refletir e voltar ao caminho certo. Mas cuidado, se ignorarmos essa correção, o coração pode endurecer ainda mais. E quando isso acontece, perdemos a capacidade de reconhecer a nossa necessidade de Deus. Por isso, as quedas, embora dolorosas, podem ser um ato de amor. Deus não humilha para destruir, mas para corrigir e restaurar. Por outro lado, a humildade tem sua própria recompensa. Deus exalta os humildes, aqueles que se reconhecem pequenos diante dele. Mas essa exaltação nem sempre é a que o mundo espera. Não significa fama, riqueza ou reconhecimento público. Muitas vezes, a verdadeira exaltação de Deus acontece no profundo do nosso espírito. Ele nos dá uma paz que não depende das circunstâncias, nos dá propósito, nos lembra que, ainda que o mundo não nos veja, Ele nos vê. E o mais belo de tudo é que essa exaltação é fruto do seu amor incondicional, não dos nossos méritos. Não precisamos conquistá-la, apenas abrir o coração para a sua graça. Aqueles que são exaltados por Deus encontram alegria, não porque tudo lhes vai bem, mas porque sabem que o seu valor não depende do que os outros pensam, mas do que Deus diz sobre eles. E se servimos a um Deus tão imparcial, não deveríamos refletir isso na nossa vida diária? Pense em quantas vezes, consciente ou inconscientemente, fazemos diferença entre as pessoas. Talvez tratemos melhor alguém pela forma como se veste, pelo status, ou porque pensamos que pode nos dar algo em troca. Mas, se seguimos a Deus, somos chamados a viver de outra maneira. Não podemos permitir que o favoritismo ou os preconceitos nos dominem. Em casa, no trabalho, na igreja, devemos ser justos e tratar todos com a mesma dignidade. Praticar a justiça não é apenas um ideal bonito, é uma forma de honrar a Deus. E ainda que o mundo esteja cheio de parcialidades, nós podemos fazer a diferença com o nosso testemunho, porque quando vivemos com integridade, quando fazemos o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, Deus vê. E Ele é quem recompensa essa fidelidade. Portanto, quando você pensar no julgamento de Deus, não o veja como algo a temer,
mas como um convite a confiar. Ele humilha, sim, mas para curar. Ele exalta, sim, mas a partir do seu amor e da sua imparcialidade. Ele nos lembra que, no fim, cada um receberá o que lhe corresponde. Por isso, vivamos com humildade e justiça, sabendo que servimos a um Deus que sempre faz o que é certo. E quando você se sentir injustiçado, lembre-se, Deus não esquece. Ele é o juiz perfeito. Número 5. Salmo 96, 13. O juízo de Deus para todas as nações. Deus não é um juiz limitado por fronteiras nem por ideologias. Ele não pertence a um único grupo nem a uma única nação. Ele é o juiz universal, aquele que abrange cada canto do planeta e cuja justiça não depende das leis humanas. Os sistemas políticos, as culturas e as tradições podem variar, mas ninguém escapa do seu olhar justo. E isso não deveria nos assustar. Pelo contrário, deveria nos encher de esperança, porque o seu juízo é imparcial. Não importa se você nasceu em um país rico ou em uma aldeia remota, se tem influência ou se ninguém o conhece, diante de Deus, todos estamos no mesmo nível. Ele não se deixa levar por preconceitos culturais, nem pelo que a sociedade dita. Seus padrões não mudam, e ainda que o mundo esteja cheio de diferenças, há algo que permanece constante, a verdade divina. E falando da verdade, essa é a chave do juízo de Deus. Ele não se baseia em opiniões humanas, nem no que é politicamente correto. Seu juízo se fundamenta em uma verdade eterna, absoluta. E eu sei que, hoje em dia, falar de verdades absolutas parece antiquado, não é? Vivemos em um mundo onde o que é certo parece depender das circunstâncias ou do momento histórico. O que hoje está bem, amanhã pode estar mal, e vice-versa. Mas com Deus não é assim. A sua verdade não muda. É a mesma desde o princípio e será por toda a eternidade. Isso nos dá uma âncora em meio ao caos. Enquanto tudo ao nosso redor oscila, enquanto a sociedade redefine constantemente os seus valores, podemos confiar que há um padrão firme. E esse padrão não é para nos oprimir, é para nos guiar a uma vida plena. Eu sei que pode ser difícil confiar na justiça quando vemos tantas injustiças prevalecendo. Guerras, corrupção, pobreza, pessoas inocentes sofrendo enquanto culpados parecem prosperar. Mas deixe-me te dizer algo, Deus vê tudo. Nenhum opressor escapará do seu juízo, e nenhum humilde será esquecido. Pode ser que aqui na terra muitas pessoas não recebam a justiça que merecem. Mas Deus não deixa pontas soltas. Ele não é um juiz que esquece. E isso deveria nos consolar, porque quando confiamos no seu juízo final, deixamos de carregar o peso da vingança. Não precisamos buscar revanche nem nos desgastar no rancor. Podemos soltar essas cargas e descansar na promessa de que, no fim, o bem triunfará. E isso não é apenas um clichê, é a realidade de um Deus que nunca falha. Mas esse juízo universal não nos deixa como simples espectadores. Não se trata de esperar passivamente que Deus faça todo o trabalho. Temos uma responsabilidade. Cada um de nós pode ser um reflexo da sua justiça aqui e agora. Como? Através de nossas ações diárias. Ser justo nem sempre significa grandes gestos heróicos. Às vezes, é simplesmente ser honesto quando ninguém está olhando. É tratar a todos com dignidade, independentemente do status. É levantar a voz contra a corrupção, mesmo quando é incômodo. É mostrar compaixão quando o mundo nos ensina a ser egoístas. Tudo isso conta, porque cada ato justo, por menor que pareça, é um testemunho vivo de que acreditamos no juiz supremo. E repare, quando vivemos dessa forma, não apenas fazemos diferença no nosso ambiente, mas também nos preparamos para o grande dia em que todos estaremos diante de Deus. Porque o juízo não será apenas global, será também pessoal. Então, o que estamos semeando hoje? Como estamos refletindo a sua justiça?
Não se trata de ser perfeitos, mas de viver com a intenção de fazer o bem, porque quando fazemos isso, trazemos um pedaço do céu para a terra. E ainda que às vezes pareça que nossas ações não mudam nada, Deus as vê. E quando Ele julgar o mundo com justiça, cada pequeno ato de integridade será reconhecido. Portanto, não desanime quando vir injustiças ao seu redor. Lembre-se, Deus tem a última palavra. E enquanto espera esse dia, seja um agente da sua justiça. Porque ainda que o mal pareça dominar, a verdade divina sempre prevalecerá. Número 6, Romanos 14:12. Prestar contas. Quando cada um estiver diante do Criador, algum dia você e eu estaremos face a face com Deus. Não haverá intermediários, não haverá desculpas. Será um encontro direto, pessoal e intransferível. Ninguém poderá responder por você, nem você poderá fazê-lo por outros. Cada um dará conta da sua vida, das suas decisões, de como usou o seu tempo e os seus talentos. Romanos 14:12 diz claramente: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E repare, isso é um pensamento poderoso, não para nos assustar, mas para nos fazer refletir. Porque quando entendemos que no fim o que importa é a nossa relação pessoal com Deus, começamos a viver de maneira diferente. Deixamos de nos preocupar tanto com o que os outros pensam de nós e nos concentramos no que Deus sabe de nós. E aqui entra a liberdade que Ele nos deu. Deus não nos criou para sermos marionetes nem robôs. Ele nos deu a capacidade de escolher. Você pode decidir como viver, que caminho tomar e a quem seguir. Mas com essa liberdade vem a responsabilidade. Não podemos culpar os outros por nossas decisões. Foi fulano que me fez cair ou é que todos fazem. Isso não será uma desculpa válida diante do tribunal de Deus, porque mesmo que outros influenciem, no fim é você quem decide. E isso não é um peso, é um privilégio, porque se você tem a liberdade de escolher, também tem o poder de mudar. Cada dia é uma nova oportunidade para corrigir o rumo, para buscar a Deus e para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Agora, não se trata apenas do que dizemos crer, mas de como vivemos. Porque sejamos honestos, é fácil dizer eu creio em Deus ou eu amo a Deus. Mas a verdadeira prova está nas ações. Como você trata os outros? Perdoa, ajuda, é justo? A coerência é a chave. Se a nossa vida não reflete aquilo que dizemos crer, isso ficará evidente no dia em que estivermos diante de Deus. Não haverá máscaras nem aparências, tudo virá à luz. Mas atenção, não se trata de ser perfeito. Deus não espera perfeição, mas sinceridade. Ele quer corações que lutam para fazer o bem, que se levantam quando caem, que buscam a sua direção dia após dia. Essa coerência não nasce da obrigação, mas de um amor genuíno por Ele. E aqui está algo importante. Prestar contas diante de Deus não é motivo de medo, mas de esperança. Por quê? Porque Ele é justo, sim, mas também é misericordioso. Ele entende as suas lutas, sabe quando você tentou com todas as forças e quando caiu porque não conseguiu mais. Ele não julga apenas os resultados, mas a intenção do coração. Cada esforço sincero, cada ato de bondade, cada vez que você perdoou quando não era fácil, tudo isso conta. Deus não deixa passar nada. Por isso, quando pensar nesse dia final, não o veja como um juízo cheio de condenação. Veja-o como um reencontro com um Pai amoroso que acompanhou o seu caminho, as suas quedas e as suas vitórias. Hoje é o melhor momento para se perguntar: estou vivendo com a consciência de que um dia prestarei contas? Não para se sentir sobrecarregado, mas para ajustar o que for necessário. Se algo não está certo, este é o momento de mudar. Não espere até amanhã, porque Deus está disposto a guiá-lo, fortalecê-lo e lhe dar novas oportunidades. Não importa o quanto você tenha falhado, se hoje decidir voltar para Ele, há graça suficiente para levantá-lo. Então, viva com a liberdade que Deus lhe deu.
mas use-a bem. Não se esconda nos erros dos outros, nem se paralise pelo medo do juízo. Viva com coerência, busque a verdade, e quando esse dia chegar, você poderá se apresentar diante de Deus com a paz de saber que deu o seu melhor. Porque no fim, o que importa não é ser perfeito, mas ter amado a Deus com sinceridade e ter tentado refletir esse amor em cada passo da vida. Número 7. Jeremias 17:10. Deus conhece o coração e as intenções. Deus vê além do que os outros veem. Podemos mostrar um rosto, agir de certa maneira, aparentar ser alguém que no fundo não somos. Mas diante de Deus não há segredos. Ele diz claramente, Ele sonda a mente, prova o coração. Ele não fica apenas na superfície, no que fazemos diante dos outros. Ele vai mais fundo, até as intenções que ninguém conhece. E sabe de uma coisa? Isso deveria nos fazer refletir. Porque muitas vezes nos concentramos no externo, em cumprir o que as pessoas esperam de nós. Mas o que acontece dentro de você quando ninguém está olhando? É aí que começa o verdadeiro relacionamento com Deus. Não podemos enganá-lo. E essa é a razão pela qual devemos ser sinceros, não apenas com Ele, mas também conosco mesmos. Quando Deus prova o coração, não é porque quer nos ver cair ou se alegrar com os nossos erros. Ele permite provas porque quer revelar o que há dentro de nós, para que possamos enfrentar e crescer. Muitas vezes pensamos que conhecemos nossas próprias forças, mas é quando chega a dificuldade que realmente descobrimos do que somos feitos. É nesses momentos que nossas fraquezas vêm à tona, mas também nossas virtudes. E isso não é para nos humilhar, mas para nos mostrar onde precisamos mudar e depender mais dele. As provações são um processo de refinamento. Assim como o ouro é purificado no fogo, Deus usa as dificuldades para purificar nosso caráter. Ele não faz isso para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aproximar mais da sua vontade. Mas há algo importante que devemos entender. Não podemos viver de aparências, não podemos ter uma vida dupla, uma face para os outros e outra quando estamos sozinhos. A duplicidade é como uma bomba relógio que cedo ou tarde explode. Fingir ser justo quando na realidade não somos, nos enche de frustração. É um peso enorme carregar a imagem de alguém que você não é. Mas quando somos honestos com Deus, quando dizemos, sim, Senhor, eu tenho falhas, mas quero mudar, é aí que começa a verdadeira transformação. Deus não busca perfeição, Ele busca autenticidade. Você não precisa se esconder dele, porque de qualquer forma ele já sabe tudo. A honestidade interior nos liberta, tira o peso de querer aparentar e nos permite viver em paz com nós mesmos e com Ele. E aqui está a chave. Deus nos dá conforme o nosso caminho, conforme aquilo que cultivamos no coração. Mas Ele não faz isso de maneira caprichosa nem cruel. Ele não está esperando o menor erro para nos castigar. Pelo contrário, sua justiça é perfeita. Se você semear maldade, engano e orgulho, provavelmente colherá vazio, angústia e afastamento da sua paz. Mas se cultivar retidão, sinceridade e amor, mesmo que cometa erros, sua graça o cobrirá. O que Deus realmente valoriza não é que nunca caiamos, mas que sejamos humildes o suficiente para nos levantar e buscar a sua ajuda. Deus não busca pessoas que se escondem atrás de aparências. Ele busca corações sinceros, dispostos a ser moldados. Por isso, não tema o processo. Se você sente que há algo no seu interior que precisa mudar, este é o momento perfeito para entregá-lo a Deus. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa abrir o coração, deixar que Ele o sonde e confiar que o seu propósito é transformá-lo para o bem. Porque no fim, o que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que Deus sabe sobre você. E se Ele vê um coração disposto, pode ter certeza, Ele não o abandonará. Número 8. Eclesiastes 12:14.
Nada passa despercebido. O juízo de toda obra. Nada fica escondido para sempre. Deus vê tudo, inclusive aquilo que tentamos ocultar. Pode ser que existam coisas que ninguém mais saiba sobre você. Ações feitas em segredo, sejam boas ou más. Mas Eclesiastes 12:14 nos lembra de algo importante. Deus trará toda a obra a juízo, juntamente com toda coisa oculta, seja boa ou seja má. Isso é, ao mesmo tempo, uma advertência e uma promessa. Nada permanece na escuridão para sempre. E sim, isso pode fazer você pensar naquilo que tentou esconder, mas também pode lhe trazer esperança. Porque se alguma vez você sofreu uma injustiça que ninguém reconheceu, ou ajudou alguém sem esperar nada em troca, Deus sabe, e o seu juízo não falha. Quando pensamos na justiça humana, sabemos que ela tem limites. Existem crimes que não são resolvidos, atos de bondade que passam despercebidos e verdades que nunca vêm à tona. Mas com Deus é diferente. Não há segredos. Ele vê por trás das portas fechadas e conhece não apenas o que fizemos, mas também o porquê fizemos. Isso é um consolo para quem foi ferido ou ignorado. É como se Deus dissesse: não se preocupe, eu vi tudo e farei justiça no tempo certo. Mas também é um lembrete para aqueles que acreditam que podem esconder suas más ações. Porque mesmo que ninguém mais descubra, Deus sabe. E isso não se aplica apenas ao mal. Muitas vezes pensamos que apenas as coisas ruins serão julgadas, mas não é assim. Deus também trará à luz o bem. Pense naquelas vezes em que você ajudou alguém em silêncio, sem esperar aplausos nem recompensas. Ou nos sacrifícios que fez por amor à sua família ou a alguém necessitado e que ninguém reconheceu. Talvez você tenha se sentido frustrado porque ninguém disse obrigado, ou porque parecia que seu esforço não importava. Mas Deus viu. E ainda que aqui na terra nem sempre recebamos o reconhecimento que merecemos, o Juiz Supremo não esquece nada. Cada ato de bondade tem valor eterno, mesmo os que pareciam insignificantes. Isso deveria nos inspirar a fazer o bem, não pelo que os outros possam dizer, mas porque sabemos que Deus valoriza. E aqui está algo fundamental. Para Deus não existem obras grandes ou pequenas. Nós costumamos medir as ações pelo impacto visível, mas para Ele o que importa é a intenção do coração. Não importa se você ajudou milhares de pessoas ou apenas uma, se o fez com sinceridade, Ele levará em conta. Da mesma forma, não existe pecado tão pequeno que passe despercebido. Pode ser que os outros não vejam, mas Deus vê. E é aqui que devemos ser responsáveis, porque cada decisão, cada palavra e cada ato tem peso eterno. Nada fica no esquecimento. Então, como devemos responder a isso? Sabendo que Deus vê tudo, devemos nos esforçar para viver com integridade. Não se trata de ser perfeitos, mas de sermos genuínos, de reconhecer nossos erros, pedir perdão e procurar melhorar. Saber que Deus julgará toda obra deveria nos libertar do rancor. Se alguém lhe fez mal e não recebeu o que merecia, não carregue o peso da vingança. Deus cuidará disso. E também deve nos lembrar que não existem pecados secretos. Aquilo que pensamos que ninguém sabe, Deus conhece. Mas aqui está a parte maravilhosa. Ele também conhece quando tentamos mudar, quando lutamos contra nossas fraquezas e quando fazemos o bem, mesmo que seja difícil. Por isso, não desanime se parecer que suas boas ações não são vistas. Não desista de fazer o bem quando não recebe nada em troca. E não pense que pode se esconder de Deus. O seu juízo é justo e perfeito. E o melhor de tudo, o seu juízo vem acompanhado de graça para aqueles que se arrependem e buscam o seu perdão. Porque no fim, o que mais importa não é o que escondemos dos outros, mas o que carregamos no coração diante de Deus. Número 9. Tiago 4:12. Deixar de julgar os outros, reconhecendo a soberania de Deus. É difícil admitir, mas é a verdade.
Às vezes nos sentimos juízes dos outros. É tão fácil apontar, criticar, pensar que sabemos por que alguém falhou ou como deveria se comportar. Mas deixe-me dizer algo importante. Esse não é o nosso trabalho. Tiago 4,12 deixa claro: um só é o legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Quem és tu que julgas a outrem? Somente Deus tem o direito de julgar, porque Ele é o único que conhece o coração de cada pessoa. Nós vemos o que está na superfície, mas Deus vê a história completa, os motivos, as lutas internas, os medos ocultos. Pretender ocupar o seu lugar não é apenas um ato de soberba, é também um erro que pode prejudicar nossa relação com Ele e com os outros. E repare em algo: muitas vezes fazemos isso sem nem perceber. Vemos alguém falhar e dizemos: eu nunca faria isso, como se estivéssemos em uma posição moral superior. Mas será que somos tão perfeitos assim? Será que podemos dizer que estamos livres de falhas? Julgar é esquecer as nossas próprias fragilidades. E isso é perigoso, porque quando apontamos um dedo, há 3 voltados para nós. Julgar sem misericórdia revela algo dentro de nós: orgulho, insegurança e até falta de gratidão pela graça que Deus já nos concedeu. Se entendemos a profundidade da misericórdia que recebemos, como podemos negar aos outros essa mesma compaixão? E há algo essencial: a salvação e o destino final de cada pessoa não estão em nossas mãos. Essa é uma atribuição divina. Só Deus pode salvar ou destruir uma alma, porque só Ele sabe tudo. Nós não. Não sabemos o que há na mente de alguém em seus momentos mais sombrios. Não conhecemos as razões por trás de cada queda. Então, por que condenar? Nossa missão não é ditar sentenças, mas ser instrumentos de amor e restauração. Claro, podemos aconselhar, podemos guiar com humildade, mas nunca a partir de um pedestal. E mais, quando tentamos ser juízes dos outros, carregamos um peso que não fomos feitos para suportar. Nos frustramos, nos encolerizamos e acabamos nos afastando da verdadeira missão que Deus nos deu: amar o próximo. Por isso, a humildade é fundamental. Reconhecer que há apenas um legislador e juiz nos liberta-nos da necessidade de corrigir todos, de querer controlar a vida alheia. Isso nos convida a olhar primeiro para o nosso próprio coração, antes de apontar para alguém. Jesus disse claramente: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não se trata de ignorar os erros dos outros, mas de abordá-los com compaixão, não com condenação. Orar pelos outros em vez de criticá-los. Acompanhá-los em seus processos em vez de julgá-los à distância. E quando fazemos isso, refletimos o caráter de Deus. Um Deus que não está esperando que falhemos para nos castigar, mas que nos dá oportunidades de restauração uma e outra vez. Quando deixamos de julgar e começamos a amar, algo muda em nós. Deixamos de carregar o peso do juízo e passamos a ver os outros como Deus os vê. Almas em processo, com lutas reais, mas também com potencial de redenção. Então, da próxima vez que você se pegar julgando alguém, pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que eu realmente sei da sua história? O que sei das suas lágrimas em segredo? E depois pergunte: como eu gostaria que Deus me julgasse? Porque a mesma medida que usamos para os outros será usada conosco. Escolhamos a graça, escolhamos o amor. Deixemos o juízo nas mãos de quem realmente sabe como fazê-lo: Deus. Número 10, Salmo 89:14. Justiça e misericórdia, o equilíbrio divino. O trono de Deus não se abala porque sua base é perfeita: justiça e juízo. Não há erros, não há corrupção, não há influências externas que possam distorcer sua decisão. Tudo o que ele faz é justo e reto. O Salmo nos diz que a justiça é o fundamento do seu trono, e isso nos dá uma enorme tranquilidade em um mundo cheio de injustiças.
Quando tudo parece desmoronar, quando os sistemas humanos falham, podemos confiar que Deus continua governando com uma justiça inquebrantável. Ele não precisa de provas, advogados nem testemunhas, porque vê o coração e julga com precisão absoluta. E essa justiça não é para nos infundir medo, mas segurança. Sabemos que sua autoridade é incorruptível, que seu juízo é confiável e que, no fim, o bem será recompensado e o mal enfrentará suas consequências. Mas aqui está a beleza do equilíbrio divino. Deus não é apenas justo, ele também é misericordioso. E não há contradição nisso. Às vezes, nós, seres humanos, pensamos que para ser justos precisamos ser frios e severos. Mas Deus nos mostra algo diferente. Sua justiça sempre caminha de mãos dadas com seu amor. Ele não castiga para destruir, mas para restaurar. Sua verdade expõe nossas falhas, sim, mas sua misericórdia nos oferece o caminho de volta. Imagine isto: quando cometemos um erro, a verdade divina não o esconde. Deus não minimiza o pecado, nem o ignora. Mas também não nos deixa sozinhos com a culpa. Em vez disso, ele nos estende sua misericórdia, nos dá a oportunidade de nos arrepender, de mudar, de sermos renovados. Não é incrível? A justiça revela a nossa necessidade de correção, mas a misericórdia nos dá força para nos transformarmos. O Salmo diz que a misericórdia e a verdade vão diante do seu rosto. O que isso significa? Que essas qualidades não estão escondidas nem reservadas para alguns poucos, mas estão ao alcance de todos. Deus não fica distante, apenas nos observando do céu com uma lupa para apontar nossos erros. Ao contrário, o seu rosto, a sua essência, se manifesta em nossa vida diária através da sua compaixão e da sua verdade. Quando caímos, ele não apenas nos mostra o problema, mas se aproxima para nos levantar. É como um pai que não apenas corrige, mas também abraça. E conhecer a Deus dessa maneira muda tudo. Você deixa de vê-lo como um juiz severo e passa a enxergá-lo como um pai que corrige porque ama, mas que também dá as ferramentas para melhorar. E se este é o caráter de Deus, então é o caráter que nós também deveríamos refletir. Porque não basta ser justos se não formos compassivos. Não podemos apontar os erros dos outros sem também oferecer ajuda. Mas também não podemos ser tão permissivos a ponto de ignorar o pecado e justificá-lo. O equilíbrio está em viver como Deus nos mostra, dizer a verdade, mas fazê-lo com amor. Corrigir, mas sem condenar. Mostrar misericórdia, mas sem tolerar o mal. Por exemplo, se alguém comete um erro, em vez de julgá-lo duramente ou ignorá-lo por completo, podemos nos aproximar e oferecer apoio. Podemos dizer: eu entendo que você falhou, mas estou aqui para ajudá-lo a se levantar. Esse é o equilíbrio. Não justificar o mal, mas também não afundar a pessoa em seu erro. Quando vivemos assim, refletimos o próprio coração de Deus. Tornamo-nos instrumentos de restauração, agentes de mudança. Porque a justiça sem amor pode ferir, e o amor sem justiça pode gerar caos. Mas quando ambas caminham juntas, como acontece no trono de Deus, cria-se um ambiente onde as pessoas podem encontrar correção e também redenção. Assim é como Deus nos trata, e assim é como deveríamos tratar os outros. Então, quando você enfrentar situações difíceis, quando alguém falhar ou quando você mesmo sentir o peso do seu erro, lembre-se disto: Deus é justo, mas também é misericordioso. Não tema sua correção, porque ela sempre vem com amor. E quando lidar com os outros, lembre-se de que a sua justiça não deve servir para esmagar, mas para levantar. Porque a verdadeira justiça não destrói, transforma. É assim que Deus age, e é assim que podemos refletir a sua luz. Número 11. Miqueias 6:8. Viver com justiça, misericórdia e humildade diante de Deus. Deus não te pede coisas impossíveis.
Ele não espera que você se aproxime dele com sacrifícios elaborados, nem com rituais que impressionem os outros. O que ele quer é muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Assim, de simples. É o que Miqueias 6:8 nos diz. Esse é um chamado direto para viver uma fé real, e não de aparências. E o mais belo é que isso não é um segredo. Deus já nos mostrou o que é bom. Você não precisa buscar respostas complicadas nem decifrar enigmas. Tudo o que precisa está aqui, neste versículo. Porque essas três coisas abrangem tudo. Todo o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Praticar a justiça não é apenas lutar por grandes causas sociais ou enfrentar situações enormes. Claro, essas coisas têm seu valor, mas a justiça também começa no pequeno, no cotidiano. É ser honesto quando ninguém está olhando. É respeitar o outro, mesmo quando pensa diferente. É cumprir com a sua palavra, ser íntegro no trabalho, tratar todos com dignidade, sem importar quem sejam. A justiça de Deus não é fria nem distante, é prática. Está em como você age quando alguém o ofende, ou quando tem a oportunidade de se aproveitar de uma situação e decide não fazê-lo. Quando escolhe o caminho certo, ainda que seja o mais difícil, você está refletindo o caráter de Deus, porque sua justiça não se baseia no que convém, mas no que é reto. Mas a justiça sem misericórdia pode se tornar dura e cruel. Por isso, Deus nos chama a amar a misericórdia. E repare, não apenas mostrar misericórdia, mas amá-la. Que seja algo que você valorize, que saia de você de maneira natural. Ser misericordioso não significa ser fraco ou permitir que passem por cima de você. Significa ter empatia, entender que todos falhamos e que todos precisamos de segundas chances. É perdoar mesmo quando dói. Porque quando você lembra quantas vezes Deus já o perdoou, como poderia negar esse mesmo perdão aos outros? A misericórdia também é ajudar os que estão em necessidade sem julgá-los, sem esperar nada em troca. É colocar-se no lugar do outro, sentir a sua dor e estender a mão. Quando você ama a misericórdia, deixa de condenar e passa a restaurar. E tudo isso, justiça e misericórdia, só pode ser vivido de forma verdadeira quando existe humildade diante de Deus. Porque se você pensa que pode fazer tudo sozinho, sem direção divina, o orgulho acabará por derrubá-lo. Humilhar-se diante de Deus não é se desprezar nem se ver sem valor. Pelo contrário, é reconhecer que o seu valor vem dele, que você depende da sua graça para tudo. É ter consciência de que não tem todas as respostas, mas sabe quem as tem. Um coração humilde é um coração que aprende, que reconhece os seus erros e busca a Deus para corrigi-los. Quando você entende isso, deixa de viver para impressionar os outros e começa a viver para agradar a Deus. Porque a humildade o torna ensinável e um espírito ensinável sempre está disposto a crescer. Então, o que significa viver segundo Miqueias 6:8? Significa viver de forma simples, mas profunda. É olhar para os seus relacionamentos, para as suas decisões diárias e se perguntar: estou sendo justo? Estou agindo com misericórdia? Estou reconhecendo Deus em tudo o que faço? Se falhar em alguma dessas coisas, não se preocupe. Todos falhamos. Mas é aí que entra a graça de Deus, dando-nos a oportunidade de tentar de novo. Não se trata de ser perfeitos, mas de tentar a cada dia com um coração sincero. Portanto, comece hoje. Pratique a justiça, mesmo quando ninguém notar. Ame a misericórdia, mesmo quando não for fácil. E ande humildemente com Deus, sabendo que cada passo dado em conformidade com a sua vontade o agrada profundamente. Esse é o caminho que transforma, o caminho que nos aproxima do coração de Deus. E quando você o segue, não apenas a sua vida muda, também muda a vida daqueles que estão ao seu redor.
Porque quando refletimos justiça, misericórdia e humildade, mostramos ao mundo o verdadeiro rosto de Deus. Número 12. Tito 3:5. A salvação que vem do juiz justo, não por méritos humanos. A salvação não é algo que você possa comprar, nem algo que possa conquistar com o seu esforço. E eu sei que isso pode soar estranho em um mundo onde tudo parece depender do quanto fazemos, do quanto nos esforçamos. Mas com Deus é diferente. Tito 3:5 nos lembra. Ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. É o seu amor, a sua iniciativa, a sua compaixão que nos alcançam. Não é porque merecemos. Na verdade, se fôssemos sinceros, quantos de nós poderíamos dizer que vivemos uma vida completamente justa e perfeita? Nenhum. E Deus sabe disso. Por isso, Ele não espera que o alcancemos por nossos méritos. Foi Ele quem veio até nós. Essa é a beleza da graça. Não a conquistamos, ela nos é dada de presente. E isso é importante, porque derruba qualquer orgulho espiritual. Não há competição no reino de Deus para ver quem é o mais santo ou o mais digno. Ninguém pode se orgulhar da sua própria salvação, porque não foi a nossa justiça que nos trouxe até aqui, mas a misericórdia de Deus. Quando entendemos isso, desaparece a necessidade de nos compararmos com os outros ou de pensar que podemos impressionar a Deus com nossas obras. Não é que as obras não tenham importância, mas elas não são o requisito para a salvação. Deus já fez o mais importante. Ele tomou a iniciativa, porque sabia que, por nós mesmos, nunca poderíamos alcançar a sua santidade. E isso não é para nos desanimar, é para nos libertar. O juiz justo, o mesmo que tem autoridade para julgar toda a humanidade, fez algo incrível. Enviou seu filho para pagar o preço das nossas falhas. Em qualquer outro tribunal, o juiz dá a sentença e o culpado paga. Mas aqui, o juiz assumiu a nossa pena. Jesus tomou sobre si o peso das nossas culpas. Não porque nós pedimos, mas porque o seu amor decidiu assim. A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Sua justiça exige que o pecado seja punido, mas sua misericórdia oferece perdão através do sacrifício de Cristo. E quando você entende isso, não pode deixar de sentir gratidão e espanto. Porque não se trata apenas de ser perdoado, mas de ser amado de uma forma tão profunda que o próprio juiz entregou a vida por nós. E agora, quando você recebe esse tipo de amor, algo dentro de você muda. Você não faz boas obras para ganhar pontos com Deus. Não obedece para se mostrar ou por medo do castigo. Obedece porque está agradecido. Porque quando entende o que lhe foi dado, o amor se torna a única resposta possível. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o fruto dela. É como uma árvore que, ao ser regada com amor e graça, dá frutos de justiça, serviço e compaixão. Não é uma obrigação fria, é o reflexo da transformação que acontece quando você sabe que Deus o amou primeiro, mesmo sem merecer. E o mais belo é que essa graça não desaparece quando falhamos. Porque, sejamos honestos, vamos falhar, vamos cometer erros. Mas aqui está a nossa segurança. A salvação não depende de um histórico perfeito, depende da misericórdia de Deus. Quando pecamos, não devemos nos afastar dele com medo, mas nos aproximar com confiança. Deus não se cansa de nos perdoar quando chegamos diante dele com um coração arrependido. Não há razão para viver com medo da condenação, porque o juiz já ofereceu o resgate. E quando você sabe disso, quando entende que a sua relação com Deus não está baseada na sua perfeição, mas no seu amor constante, experimenta uma paz que transforma tudo. Então, viva com gratidão. Não foque em ser perfeito, mas em ser sincero. Sirva a Deus não porque deve, mas porque deseja, porque sabe que sua graça o alcançou justamente quando você menos merecia. E isso é algo que jamais poderá ser esquecido. Assim é como vivemos em resposta à graça, com um coração humilde, agradecido
e disposto a refletir o amor que primeiro nos foi dado. Número 13. Romanos 12, 2. Renovando a mente, um caminho para a justiça divina. Não há dúvida de que o mundo sempre tenta nos moldar. Ele nos empurra para padrões de beleza, sucesso e felicidade que mudam constantemente. O que hoje está na moda, amanhã já não importa. E o pior é que, se não tivermos cuidado, nos deixamos levar, nos conformamos. Mas Romanos 12, 2 nos chama a algo diferente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não significa resistir a tudo o que é moderno, nem viver isolados, mas não permitir que as correntes superficiais do mundo definam quem somos nem como agimos. O mundo diz: busque apenas o seu benefício. Seja o primeiro a qualquer custo. O que importa é como os outros o veem. Mas quando seguimos esses padrões, nos afastamos do propósito de Deus. Tornamo-nos pessoas vazias, que correm atrás de coisas temporais e, no fim, permanecem insatisfeitas. Não nos conformar significa recuperar nossa verdadeira identidade em Deus. É não perder o rumo por querer se encaixar ou por cumprir o que a sociedade espera de nós. É entender que não nascemos para seguir o que dita o ambiente, mas para refletir o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Mas como conseguimos isso? A resposta está na renovação da mente. É aí que começa a transformação genuína. Não é apenas mudar ações superficiais, porque, se a mudança não começar de dentro, será temporária. Podemos até tentar ser melhores, mas sem uma renovação interna, cedo ou tarde cairemos nos mesmos hábitos. Por isso Deus nos chama a renovar o entendimento. E a renovação da mente não é um evento único, é um processo contínuo. Dia após dia, precisamos nos expor à palavra de Deus. Por quê? Porque a sua palavra tem poder para mudar a nossa forma de pensar. É como ajustar o foco de uma câmera. Começamos a ver as coisas como Ele as vê. A oração também tem um papel fundamental. Orar não é apenas pedir, é permitir que o Espírito Santo ilumine as áreas cinzentas dentro de nós, aquelas zonas que às vezes ignoramos ou justificamos. A renovação da mente nos leva a perguntar: o que estou pensando ou desejando realmente reflete Deus? E pouco a pouco, nossos pensamentos se alinham à sua vontade, e o que antes nos dominava perde a força. E aqui tudo ganha sentido. Quando a nossa mente é renovada, discernimos melhor a vontade de Deus. E não é um mistério inacessível. Deus não esconde a sua vontade como se fosse um tesouro difícil de encontrar. Ela se revela na nossa relação constante com Ele. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Nem sempre será a mais fácil ou a que mais nos convém segundo o mundo, mas sempre será a melhor. Quando a descobrimos, encontramos propósito. De repente, o que antes gerava ansiedade ou confusão se torna claro. Não porque tenhamos todas as respostas, mas porque confiamos que Ele as tem. E essa transformação não fica apenas na mente, se reflete no modo como vivemos.